Olá pessoal, o irmão Wellington Ramos mais uma vez entrando aqui para convidar vocês para momentos de esclarecimento, onde a palavra de Deus vai iluminar o nosso entendimento, onde nós vamos estar sendo corrigido, instruído, orientado com a palavra, diante de tanta corrupção espiritual que tem acontecido. A corrupção espiritual em relação à palavra de Deus tem sido generalizada, porque esse é o trabalho do diabo, não é? Alguém diz assim, mas você fala muito do diabo, mas tem que mostrar o personagem principal que está usando as pessoas, que está trabalhando para destruir você, eu e toda a humanidade. Tem que mostrar ele. O próprio Jesus mostrou esse ser perverso e nos mandou vigiar com ele. Então, é importante entender, porque você precisa aprender uma coisa. Ou sua vida está subjugada a Deus, ou está ao diabo. Ou você resiste ao diabo e se submete a Deus, ou você resiste a Deus e se submete ao diabo. Não tem outra opção. O ser humano ele só tem duas opções. Ou ele permanece escravo de Satanás, indo para a perdição, ou ele, pelo conhecimento da verdade, ele é liberto para ter a vida na direção de Deus, andando com Deus e sendo prudente, vigiando, para que ele permaneça andando com Deus, porque senão ele pode desviar-se e voltar novamente à perdição, pensando que está salvo. É o que tem acontecido hoje com muita gente que está aí vivendo a mentira espiritual, achando que estão vivendo em Deus, achando que estão com Deus, não é? E a gente tem visto aí, a gente que eu digo é aqueles que estão na verdade, porque só pode ver e ter o discernimento espiritual e conhecer aonde está a verdade de Deus e a mentira do diabo, quem está em Cristo na verdade. Só quem está na verdade é que pode estar conhecendo a verdade. Então, meus amados amigos aqui do Face, do YouTube, irmãos em Cristo Jesus, eu quero comunicar a vocês agora, nesse momento, chamando vocês, tá, para poder a gente estar trabalhando o conhecimento da verdade. Porque vida com Deus, eu sempre digo às pessoas, vida com Deus não é através de sacrifício, de formalidade religiosa dentro de nenhuma religião. Vida com Deus, ela é exclusivamente, ela é verdadeira quando estamos no conhecimento da palavra de Deus. Estou botando o retorno aqui para poder estar acompanhando. Tá? Então, meus amados, deixa eu colocar aqui o retorno para estar acompanhando, para que o som não venha falhar, como tem falhado aí muitas vezes. Então vamos lá. Vida com Deus é pelo conhecimento da palavra. Não tem vida com Deus dentro de sacrifício, penitência, vida e formalidade religiosa. Eu peço muito às pessoas para poder entender, compreender e ter o conhecimento da vida com Deus. A vida com Deus não é vivida como o mundo vive, dentro dos seus compromissos religiosos, dentro das suas atividades religiosas, dos seus centros religiosos, na sua vida de observação, que é o legalismo religioso, que vivem as pessoas. Vida com Deus é pelo conhecimento, para que a gente ande no entendimento de Deus, da palavra, do que Ele ensina, para a gente poder viver com Ele. Ninguém pode ter vida com Deus se não estiver dentro da revelação de Deus que o Evangelho nos convida a seguir. Então vamos lá. Dentro dessa situação, meus amados irmãos, eu estou sempre trabalhando a informação da verdade e aborrecendo sim, o sistema religioso e todos os que estão escravos do sistema, porque estão com a mente cauterizada no sistema. E o sistema religioso se aborrece com a minha pessoa, não só com a minha pessoa, mas com Cristo, quem está pregando a verdade de Cristo. O sistema religioso não vai ficar satisfeito, nem vai convidá-lo para participar na comunhão deles.
O sistema religioso vai perseguir, fazer oposição. Porque o sistema religioso vive a mentira e a hipocrisia em nome de Deus. Dizendo-se ser de Deus e sendo usado esse sistema para desfazer, manipular, deturpar, falsificar a palavra de Deus. O sistema religioso trabalha em oposição à verdade de Deus. A verdade do Evangelho de Cristo, ela é adulterada, deturpada, misturada pelo sistema religioso. É o instrumento que o diabo usa para pregar a mentira em nome de verdade. E para fazer da verdade mentira, que é o que é feito no sistema religioso. Então, meus amados irmãos em Cristo Jesus, eu peço a vocês inteligência. Eu peço a vocês que analisem, estejam mais atentos a ouvir. Não se deixe levar pela emoção em defesa da sua tradição religiosa, da sua vida de princípios religiosos. Vá analisar a verdade de Deus, aonde você vai conhecer essa verdade para ser liberto. Tá certo? Então, hoje você está me vendo aqui, né? Estou na minha casa, alguém disse assim, como é que você prega o evangelho na sua casa? Você acha que na sua casa você está pregando o evangelho? Estou. O evangelho está indo para outros países, outras cidades, outros estados, da minha casa. Porque o importante não é o lugar que eu estou, é a mensagem que eu levo. É isso que você deve estar olhando. Eu fiz um vídeo aqui na minha casa que eu vivo assim, ó. Eu estou aqui formal de paletó, eu prego de bermuda, eu não tenho um padrão, não é? Estabelecido, tem que ser esse, não. O que eu tenho é cuidado para estar ministrando sempre a verdade. O que você precisa não é me ver de paletó ou de bermuda, o que você precisa é ouvir a mensagem que eu prego. Não só eu, mas todos que estão em Cristo pregando uma mensagem. Então, não olhe para a aparência da pessoa. Esteja mais atento a ouvir a mensagem que ele vai levar, para analisar o conteúdo dessa mensagem, para onde vai te conduzir, se é para Cristo ou é para o sistema religioso, para uma vida escravizada dentro de tarefa ou para uma vida liberta no conhecimento de Cristo. É isso que você tem que entender. Quem está pregando verdadeiramente o evangelho verdadeiro de Cristo. Então, eu estou hoje aqui porque eu me visto assim, tem hora que eu estou de bermuda, dependendo. Se eu for para um ambiente que lá a situação seja para estar de bermuda, de camisa, eu vou de bermuda e de camisa. Se eu for pregar num ambiente que a situação lá tem que estar de paletó, tem que estar de calça, bem formal, eu vou formal, de paletó, de calça, tá entendendo? Porque o importante é você ter a palavra, seja de paletó, de bermuda, de camisa, de paletó. O importante é a palavra. Não é o lugar que você está, não é a roupa que você veste, é o entendimento que você está transmitindo o ensinamento para a pessoa. Se está dentro da palavra ou não. Esse é o importante. A questão de formalidade depende do ambiente. Claro que se tiver um ambiente que diga assim, ó, aqui a gente só quer se tiver de calça e paletó. Eu vou assim, eu respeito o ambiente. Tá entendendo? Mas não é o ambiente que me leva a Deus, não é o ambiente o ponto principal, é a palavra que a pessoa está levando, independente do ambiente. O evangelho, ele não é restrito a um ambiente. O evangelho, ele foi dado a cada um de nós que estamos em Cristo para levar as pessoas aonde quer que elas estejam. Não, eu não preciso de uma formalidade para pregar o evangelho, não. Eu não preciso de uma formalidade para pregar o evangelho. Esse é o problema, que hoje as pessoas pegou o evangelho de Cristo e colocou ele dentro de uma formalidade, restrito dentro de um ambiente que as pessoas escutem isso. As pessoas não dão mais ouvido ao evangelho. As pessoas estão preocupadas com a formalidade. E isso é uma estratégia do diabo que tira você da visão, do centro do evangelho e leva a sua atenção para a igreja, para pessoas, para a forma da vida da pessoa, de como se veste, e você se perde do evangelho. Vocês estão entendendo isso? Então, meus amados irmãos, eu quero aproveitar agora, diante dessa introdução que eu fiz aqui, e quero levar para vocês um ensinamento muito importante que está na palavra de Deus. Eu vou abrir aqui a Bíblia agora e peço para você examinar aí também onde você está, que eu vou abrir agora um ensinamento muito importante que está na palavra de Deus. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu retorno se o som está saindo. Tem que ter a comunicação. Se não tiver a comunicação, não adianta de nada, sabe, pessoal? Então, o importante é a informação, é a comunicação.
que tem que ser levada para vocês. Eu estou aqui agora nesse momento e quero convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês, na carta do apóstolo Paulo, segunda carta do apóstolo Paulo, capítulo 4. Vamos ver o que a gente vai aprender dentro desse texto. Segunda carta do apóstolo Paulo, capítulo 4. Vamos aprender diretamente na palavra com a palavra. Tá certo? Porque tem muita gente aí preocupada em aprender do homem nos lugares, porque estão centralizando, não é a palavra, é os ambientes, é os homens, é a formalidade com que eles estão. Não. Vejam só, deixa eu fazer uma observação aqui para levar para você algo muito importante. Pessoal, vocês acham que se eu chegar em qualquer lugar dessa forma, vou ser bem recebido ou não? Se eu chegar em qualquer igreja dessas aí, assim como eu estou aqui na formalidade. Paletó, gravata, né? Bonitão, é bonito, é uma roupa que veste bem. Mas isso aqui não define quem é a pessoa, nem o caráter dela. Amém? Então, se eu chego numa igreja dessa forma, na formalidade, amém, irmão? Paz do Senhor. O senhor é pastor? O senhor é o quê? É ou não é assim? Agora, se eu chego numa igreja de bermuda, de camisa, uma roupa simples, que não seja essa roupa formal, eu vou ser saudado, eu vou ser considerado, eu vou ser chamado para perguntar o que eu sou, eu vou ser chamado de pastor, você é o quê? Qual é o ministério? Sabe por quê? Porque as pessoas olham para a aparência, é onde as pessoas estão perdidas. As pessoas estão perdidas na aparência. Tá entendendo, irmãos? As pessoas estão mais preocupadas na aparência. Elas não estão preocupadas naquilo que você está levando, não, porque o evangelho é uma comunicação. O evangelho não é uma formalidade religiosa. Tem que estar assim, assim, tem que ir ali, aqui, acolá. O evangelho é uma comunicação. E essa comunicação que eu quero levar para vocês agora, tá? Para que vocês possam colocar a atenção de vocês, priorizar. Não é a vida religiosa, nem a formalidade religiosa, nem a forma de se vestir religiosa. Para vocês priorizar, sabe o quê? Priorizar a palavra de Deus, aquilo que ela ensina e observar quem está pregando ela, quem está levando para você o ensino, a instrução da palavra, porque muita gente está perdida aí dentro de anátemas, vivendo uma vida dentro de igrejas bonitas, com homens que são muito sábios, que se vestem bonitos, pregando para eles, heresia de perdição. Olha para aí. Veja só. Tem muita gente aí preocupada, não, tem que estar no ambiente, tem que ir para a igreja, tem que ouvir o pastor é o homem de Deus, é ungido, e fulano e cicrano. O pessoal está preocupado em viver a formalidade, em estar dentro dos ambientes, em ver seus líderes, seus pregadores, mostrando poder, revelação e muita coisa de Deus. Eles não estão nem aí para examinar o que estão ouvindo. Eles não têm cuidado no que ouvem. E a palavra de Deus vai dizer, esteja mais atento ao ouvir, vigiai, acautelai-vos dos falsos profetas. E como é que eu posso ser prudente para me defender dos falsos profetas? Quando eu estou com atenção no que eles pregam, não é quando eu estou olhando para a aparência dele, para a igreja dele, para o título de pastor, de cargo de igreja que ele tem. Eu tenho que ser prudente para observar a ministração. Pode vir o anjo do céu, pode vir o presidente, o pastor, o papa, o padre, o arcanjo, o querubim, o serafim, o apóstolo, o sacerdote. Pode vir quem for. Esses títulos, essa formalidade não vai atrair minha atenção. Eu vou observar a palavra que eles vão trazer. O ensino que eles dizem que é de Deus que vão trazer. Se não tiver dentro do que Cristo ensinou, se não tiver condizente com a doutrina de Cristo, ele pode ser o título de o homem mais poderoso do mundo, do céu, da terra, do universo. Eu vou me apartar dele, não vou dar ouvido não, porque a palavra me ensina a ser prudente, estar atento a ouvir. E se alguém não me traz a doutrina de Cristo, eu tenho que me apartar dele. Pode vir um anjo do céu, pode vir qualquer pessoa com título de qualquer grande que for, pode dizer que é a autoridade espiritual de Deus, de onde for, não receba. Você não foi chamado para se subjugar à autoridade de líder religioso de nenhuma religião. Você é chamado para estar subjugado a Cristo pela palavra dele. E se alguém que diz que é a autoridade de Deus, líder poderoso no meio de vocês, não está pregando a palavra manda vocês sair do meio deles. Sai do meio deles.
Todo aquele que prevarica, que não traz a palavra de Deus, que não prega segundo o evangelho, que não está enquadrado pregando o evangelho puro, que está misturando, que está adicionando, que está colocando outro meio, que está deturpando o evangelho, esse não é de Deus. É aí que você tem que estar atento para observar o falso profeta, meu irmão. Os ministros de Satanás que estão aí se intitulando e se declarando homens de Deus, dentro dos seus templos, dentro dos seus ambientes, dos seus impérios religiosos, aonde leva o povo a escravizar sob a julgação, o jugo, o domínio e a autoridade deles, servindo no centro religioso deles como se fosse para Deus, e o povo perdido nessa maldição. Olhe para a palavra, examine a palavra. Porque o diabo leva esses homens para usar a palavra. Eles usam a palavra. Estão lá, é o evangelho. É Jesus, ele é o Salvador. Crê em Jesus, seja santo, ande assim. Mas ele está levando você para a maldição. Eles usam a palavra, distorcem a palavra e acrescentam, adicionam, criam heresia de perdição e tira você da palavra, fazendo você negar a Jesus. Crê em Jesus, seja santo. Agora, a sua santidade, sua fé em Jesus tem que ser aqui, tem que ser pela regra, tem que ser pela norma, tem que ser pelos princípios. Você só pode ser de Deus, viver para Deus, ser santo, ser salvo se estiver aqui, na obediência, subjugado no cabresto dos líderes, que são autoridade espiritual. E o lugar de você viver para Deus é na igreja. E ai de você se não estiver dentro da igreja. É isso que eles pregam, meu irmão. Eles não estão levando vocês a Cristo, eles não estão formando discípulos de Cristo, eles estão formando muito robô e fanático de religião, defensor de igreja, praticante de igreja, vida de atividade de igreja, é o que esses homens estão formando dentro de igreja. Eles estão levando vocês para viver nas igrejas deles, escravizados, subjugados, servindo a eles como se fosse a Deus, e aí vocês estão perdidos pensando que estão salvos. Essa é a verdade, rapaz. Eles levam vocês a entender que a vida de Deus é centralizada numa bolha denominacional. É uma vida restrita dentro do sistema religioso, nas 4 linhas das regras do sistema religioso que vocês vivem. Vocês não têm direito de pensar, de usar o senso crítico. Vocês não têm mais vida. A vida de vocês tem que ser dentro de igreja. Vocês perderam a liberdade. Vocês não tem pessoas. Escuta uma coisa aqui. Escuta uma coisa que eu vou dizer agora. É muito sério isso. Tem pessoas que deixou de viver para si para viver para as igrejas. Tem pessoas que deixou de viver o seu relacionamento com a sua família, a sua vida conjugal com seu esposo, a sua vida normal na sua vizinhança, na sua comunidade, para viver escravizado dentro da igreja. As pessoas deixam de viver para si, para viver dentro de igreja. As pessoas não vivem mais para si. É a igreja de manhã, é a igreja de tarde, é a igreja de noite, é a igreja de madrugada, é a igreja segunda, é a igreja terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. É atividade de igreja, é compromisso de igreja, é trabalho de igreja, é busca de Deus de igreja, é bênção de Deus dentro de igreja, é adorar a Deus dentro de igreja, é sentir a presença de Deus dentro de igreja. Tudo hoje foi centralizado dentro do ambiente de igreja, onde as pessoas perderam suas vidas e passaram a viver para a igreja, dentro de igreja, nessa escravidão, pensando que estão servindo a Deus. É a verdade, meus amados. Eu conheço pessoas que não vivem mais para si, não vivem mais sua família. Tem pessoas que até com o marido já perdeu a comunhão, já perdeu o relacionamento, porque a vida de igreja, a mente dela está escravizada. Eu não quero saber do marido, não. Hoje é domingo. Ele faz o almoço dele, ele lava os pratos, ele bota a comida dele, eu vou para a igreja. Porque eu tenho que ir de manhã para o culto, para a escola dominical. De tarde eu tenho que ir para o trabalho de evangelismo. De noite eu tenho que ir para o culto da família. E toda a vida da pessoa hoje é centralizada dentro de igreja e acabou. Acabou a vida das pessoas com a sua família, com o seu marido, com o seu viver no dia a dia, com o relacionamento com pessoas que não seja de igreja. Até isso as pessoas foram aprisionadas. Você só pode ter relação com pessoas que for de igreja. Você só pode viver festa, se alegrar, se divertir, se for dentro do sistema igreja, se for dentro dos princípios de igreja. Você veja como o povo está escravizado, alienados, robotizados. São negócios, propriedade, escravo de igreja, irmão. E muitos ficam com raiva de mim quando eu exponho essa verdade, mostrando a mentira e a maldição que eles estão vivendo dentro dessa mentira de igreja. Porque esse preceito de igreja que hoje o povo vive escravizado, entendendo, tem que estar na igreja, tem que buscar Deus em igreja, tem que viver a comunidade em igreja, tem que viver a comunhão dentro da igreja, tem que buscar viver para Deus pela igreja. Isso aí não foi Cristo que ensinou.
Isso não é a doutrina de Cristo, isso é mentira de Satanás pregada como verdade de Deus. Pelos ministros que Satanás usa dentro desses ambientes de igreja, que são sinagogas de Satanás e não casa de Deus. Porque casa de Deus não é nenhuma dessas igrejas. Casa de Deus somos nós, onde Deus habita. E a vida com Deus é vivida na nossa vida, no nosso viver. Não dentro de um ambiente de igreja. E a comunhão que devemos ter um com o outro não é dentro de um ajuntamento de igreja. É dentro de uma comunhão na fé, na doutrina, na esperança de Cristo. Porque nossa comunhão é em Cristo, por Cristo, não em igreja. Vocês estão entendendo isso? Então a nossa vida tem que ser vivida com o conhecimento da verdade para que a gente não venha se escravizar na mentira do diabo. Por isso que muita gente está escravizada dentro de igreja, de vida de igreja, perde a sua vida, perde o seu viver, não vivem mais para si, não tem mais prazer de viver para a sua família, porque tudo na mente dela é a igreja, é o trabalho, é o compromisso, é o culto, é dirigir trabalho, é campanha, é consagração, é jejum, é o culto da família, é o culto da vitória, é o culto de tanto culto, é tanta atividade, é tanto culto, é tanta atividade, é tanta coisa que o povo vive hoje preso dentro de igreja, que deixam de viver para si. Eu estou falando alguma coisa aqui que não procede, irmãos? O que eu falo, escuta uma coisa. Eu aqui não estou julgando ninguém, não. Eu estou falando fatos. Eu estou levando o que é realidade, o que é notório. Isso é fatos, irmão. Eu falo porque eu tenho conhecimento dessa situação de pessoas que eu chego a aconselhar, eu chego a orientar. Eu conheço pessoas que perderam o relacionamento, a vida conjugal com seu marido. Houve separação por causa dessa ideia, desse fanatismo, dessa vida de idolatria de igreja. Eu aconselhei pessoas, rapaz, mantenha mais o foco na sua família, deixe mais de estar indo para o lugar, vá se divertir com a família, vá manter um relacionamento, um momento de lazer, de alegria com a família. Não, porque Deus ele quer que a gente esteja na igreja. Você já foi enganado com essa mentira. Porque Deus não diz em nenhum lugar que quer que você esteja na igreja. Quem diz isso são eles para você manter o funcionamento do sistema igreja deles. Não é Deus que pede para você estar dentro de igreja com a sua vida consagrada, como se fosse a Deus. Isso quem pede são eles, os mentirosos. E eu trago aqui sempre esse esclarecimento, porque o povo precisa disso, irmão. Aí alguém disse assim para mim, vá pregar o evangelho, o que eu estou fazendo aqui é o quê? Eu estou trazendo a verdade do Evangelho para comunicar a você que a sua vida com Deus não é por igreja, é por Cristo. O Evangelho ensina isso ou não? Eu estou aqui pregando o Evangelho para comunicar a você que a sua vida consagrada a Deus é na palavra de Cristo, não dentro de trabalho de igreja. Isso é o Evangelho ou não, irmão? Estou pregando alguma mentira aqui? Eu estou aqui trazendo para você que a sua vida com Deus só é verdadeira quando você tiver o conhecimento da verdade, viver uma vida com Deus pelo conhecimento da verdade. Não é quando você estiver dentro de igreja vivendo uma vida com Deus, dentro de compromisso, tarefa e regra, norma e formalidade de igreja, não. O Evangelho não ensina isso, não. Eu estou trazendo o Evangelho à luz de Deus para você, para libertar você dessa mentira, irmão. Vocês estão entendendo isso? Então esse é o meu trabalho que tem aborrecido aí o sistema. E os adeptos do sistema têm se revoltado contra a minha pessoa. E pode continuar revoltado, porque Jesus disse, o mundo se aborrece comigo, porque eu testifico que as suas obras são más. E eles também se aborrecem comigo, porque eu estou testificando. Estou seguindo aí a mesma linha que Jesus seguiu, pregando o evangelho da salvação, condenando as obras infrutuosas das trevas e aborrecendo o mundo, porque eu sou discípulo de Cristo. Eu prego Cristo, eu prego a mensagem de Cristo, o evangelho da salvação. Eu não sou discípulo de nenhum partido, nem de nenhum sistema religioso. Vamos para a palavra? Vamos agora ver o que a palavra nos adverte, para a gente ser prudente na nossa fé, principalmente quem tem o chamado, a vocação para o ministério da palavra, tá? Deixa eu aqui dizer outra coisa. Esses líderes de igreja, quem levantou foi o diabo, não foi Deus. Deus não levanta nenhum líder de igreja. Porque a igreja de Deus, o líder é Cristo. Não tem nenhum líder. Olha como eles são mentirosos. Vejam, olha, é isso que as pessoas se aborrecem comigo, porque eu condeno essa mentira com a palavra, né, com a verdade. Não é com o meu entendimento, com o que eu acho. Eu não estou aqui trazendo o que eu acho. Eu não estou aqui trazendo o meu achismo. Eu estou aqui levando à luz, o esclarecimento pelo princípio da palavra, diante dessas trevas que vocês estão vivendo. Vocês estão entendendo? Então deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês.
vocês precisam estar subjugados a Cristo. Porque Deus não manda você para uma vida com Ele estar subjugado a nenhum líder religioso de nenhuma igreja, seja qual for ela. Seja qual for essa denominação, essa igreja, essa religião. Deus não orienta você a estar buscando Ele, viver para Ele, servir tua vida consagrada a Ele dentro de nenhum ambiente igreja. Subjugado, deixa eu ver aqui, que parece que acabou o som. Pronto, eu estou aqui no retorno, né? Então Deus não manda você estar subjugado a uma autoridade espiritual de nenhum líder religioso dentro de nenhuma religião. Quem cria essa mentira para prender vocês é o diabo, usando esses mensageiros dele que estão aí dizendo: você tem que ter uma igreja. Você não pode viver para Deus sem ter uma igreja. Você tem que estar sob a autoridade espiritual de um pastor. Você tem que congregar dentro de uma igreja. Você não pode viver uma vida para Deus em comunhão com a igreja se não estiver na igreja. Isso é mentira do diabo, irmão. Jesus não ensinou isso. Jesus nunca conduziu ninguém, nem dirigiu ninguém a nenhuma igreja para viver para Ele. Jesus nunca ensinou ninguém que comunhão com Ele e com os que estão nele é por dentro de igreja. Eu só tenho comunhão com quem está ligado na videira. Não é com quem está dentro de igreja. A videira é Jesus. E quem está em Jesus, eu tenho comunhão. A minha comunhão é pela videira, não é por igreja. A videira não é igreja. Igreja não tem nada a ver com Cristo, com Deus. Essas aí não. Porque a igreja de Deus não são essas. A igreja de Deus é formada por pessoas. O corpo místico de Cristo, que é formado por pessoa, essa é a igreja de Deus. Não é nenhuma dessas instituições que estão aí se degradando, que estão aí na divisão para saber de quem é mais de Deus, quem é a verdadeira. Aprenda uma coisa: Jesus não mandou ninguém procurar a igreja verdadeira, nem religião verdadeira. Jesus mandou e orientou buscar conhecer a verdade para ser liberto. Jesus não mandou buscar nenhuma igreja verdadeira para você estar dentro dela. Ele mandou conhecer a verdade e a verdade vos libertará. E aí você vai ter uma vida com Deus. Vamos lá. Vamos para a palavra, porque eu quero trazer aqui a exposição desse ensinamento, dessa advertência que Paulo ele dá a Timóteo. Amém, meus amados? O irmão Wellington Ramos, compromisso com o reino de Deus, pregando a verdade que liberta o evangelho. Todo o meu trabalho é principiado com a palavra. Você tem todo o direito de questionar, criticar, contrariar, usar o seu questionamento, não concordando. Você tem toda a liberdade. O que você não pode é trabalhar a minha pessoa, querer me denigrir, querer se desfazer da minha pessoa. Porque a questão aqui não é pessoa, a questão é ensino, é conceitos, é princípios e valores que estão sendo pregados. É isso que eu trabalho. Eu não trabalho aqui para pegar você e julgar você se está no shopping, se está na praia, se está na igreja ou se não está na igreja. Não, isso aí não tem nada a ver. O que vai conduzir a tua vida a Deus é o conhecimento de Cristo, não é o lugar que tu está. Amém? Então, vamos para a palavra. E se quiser botar comentários contrariando, quiser botar questionamentos, colocando a sua opinião, não concordando com o que eu estou falando, eu prometo que vou trabalhar com você, respondendo os comentários à luz da palavra. O que eu não vou fazer mais aqui, irmãos, escuta uma coisa. O que eu não vou fazer mais aqui é dar minha atenção a pessoas que botam comentário desviado da palavra, atingindo pessoas, querendo trabalhar a pessoa, querendo denigrir a pessoa. Aí eu não vou dar mais ouvido a essas pessoas, não. Tá certo? Eu não vou dar mais ouvido a quem não quer ouvir a palavra. Eu não vou dar ouvido a quem quer viver e defender seus princípios religiosos. Quem quer desfazer da palavra para poder exaltar a sua vida religiosa, as suas religiões, eu não vou dar mais atenção, porque essa pessoa está com a mente cauterizada e ela está resistindo à palavra, e não adianta levar a palavra para essa pessoa que não vai dar valor à palavra. Então não adianta lançar pérolas aos porcos, que é levar a palavra a quem não quer receber a palavra. A quem despreza a palavra, a quem só dá valor àquilo que é imundo, anátema, que é as coisas que a palavra reprova. Não é? Então, eu estou aqui com muita humildade para trabalhar com você,
interagir com você, no seu comentário, na sua dúvida, no seu questionamento. E isso pode vir me contrariando, questionando o que eu estou pregando. A gente vai trabalhar à luz das Escrituras, pela palavra. Você traz o argumento plausível da palavra, para mostrar que eu não estou certo, e eu vou levar o argumento plausível da palavra para confrontar e levar à luz para a sua opinião, se não estiver de acordo com a palavra, bem? Porque a verdade não sou eu e a verdade não é você. Agora, a gente tem que saber o seguinte: alguém está pregando a verdade e só prevalece e é digno de ser honrado e receber o ensino de quem está pregando a palavra dentro da palavra. Porque se tem alguma contradição, então alguém está certo ou errado. Não pode ter duas verdades, é uma só. Então, se alguém não está concordando, o que devemos fazer? Usa a palavra que é o juiz, que é quem julga. Por onde vamos conhecer a verdade de Deus? Para saber quem realmente está na palavra e quem está equivocado com a interpretação fora da palavra. É assim que a gente trabalha. A gente não deve trabalhar pela pessoa, não, mas ele é doutor, ele é mestre, ele é teólogo, ele é conhecedor das Escrituras, ele é pastor, papa ou padre. Não. Jesus não mandou ninguém botar a sua vida subjugada a nenhum desses títulos, não. É a palavra. Nós temos que examinar. Pode ser quem for. Pode ser um gari na rua que esteja todo sujo. Pode ser um bêbado no bar que esteja embriagado, que esteja ali tomando cachaça. Mas se ele estiver pregando a palavra, é a palavra que eu tenho que ouvir da boca dele e aceitar. Independente dele o que está praticando, fazendo, mas a palavra que ele está pregando é a verdade. É isso que prevalece, é a palavra. Jesus disse: ouvem o que eles pregam, mas não praticam o que eles praticam. Porque eles estavam ali ministrando a palavra naquele momento, mostrando a palavra. Eu tenho que crer nisso. Se o cara mostra a palavra, eu tenho que receber a palavra. Não importa, não. Eu não recebo, não. Você não é pastor, você não está vestido de paletó, você não é de igreja nenhuma, eu não recebo, não. Eu não estou aqui para julgar você pela igreja, pela roupa, não. Eu estou aqui para analisar o que você prega. Se estiver dentro da palavra, meu irmão, parabéns. Você está pregando a verdade. Não importa se você está se drogando, se prostituindo, mas você está pregando a verdade. Porque o que importa é a verdade. Se você não crê nela, você está pregando a verdade e você está sendo condenado. Mas eu não vou seguir o teu exemplo, tua direção, não. Eu vou ouvir a palavra que tu está pregando. Você está entendendo, irmão? É a palavra que nós temos que estar atento. O que é que o povo está recebendo hoje? O sermão dos homens, porque estão encantados com os homens. Estão olhando a aparência, estão olhando o lugar, estão olhando a posição. Os crentes na cidade de Bereia, os bereanos, era Paulo pregando. Eles não queriam saber, eita, Paulo, homem de Deus, não. Eles foram examinar para ver se o que Paulo pregava estava condizente com as Escrituras. Hoje está faltando isso, e até porque hoje o povo está proibido de questionar. Você não pode questionar esses homens não, porque eles se colocam como autoridade de Deus, e ai de você se questioná-los. Você tem que receber e acabou, rapaz. Vai questionar? Vai questionar Sila Malafaia porque ele está cobrando o dízimo, dizendo que tem que dar o dízimo? Você que diz que é de Deus, que é profeta, vai lá. Profeta é para pregar a palavra de Deus e contrariar a mentira. Vai lá pregar para Sila Malafaia. Sabe por que você não faz? Porque se você estiver dentro da igreja dele, você está subjugado a ele, que é o dono da igreja. Vai pregar a verdade questionando o pastor Ailton do Ministério Assembleia de Deus em Recife, que pregou dizendo que o povo tem que estar dedicando sua vida à igreja. Não, pastor, Jesus não ensinou isso não. Nossa vida tem que ser dedicada a Cristo e a um aos outros amar. Não é igreja, instituição não. Mas eu pergunto, quem é desses obreiros da Assembleia de Deus Ministério Pastor Ailton Recife, que vai contrariar o que ele disse? Vão concordar, porque ninguém quer aborrecer os seus líderes, porque o que eles querem é viver na conveniência igreja. Vai questionar o pastor Eliseu, o pastor Aziel, esses pastores famosos que estão pregando heresia. Vai questionar o pastor Augusto Nicodemos, que diz que se a pessoa não adianta fazer mais nada, porque já foi decretada por Deus, já foi escolhida, predestinada, porque Deus assim escolheu um para o céu e para o inferno. Vai questionar essa doutrina de demônio que ele prega? Vai questionar essa doutrina de demônio que Augusto Nicodemos prega lá na igreja dele? Porque a autoridade deles é exercida em vocês, dentro das igrejas.
Por isso que eles fazem de tudo para vocês permanecer dentro das igrejas. Porque eles só podem fazer negócio de vocês, ter domínio sobre vocês, usar de autoridade sobre vocês, quando vocês se escravizam na igreja deles, se torna membro e passa a viver subjugado a eles, servindo e devotando a vida a eles dentro da igreja. Por isso que eles pregam essa mentira de igreja, porque eles querem manter o domínio sobre vocês. E vocês não têm liberdade de questionar. Teve um irmão aqui na minha página que começou a entrar questionando, um bocado de questionamento, e eu não fico preocupado com isso, porque eu respondo todos. Mas eu perguntei a ele, tu faz isso com o teu pastor na tua igreja? No teu culto de doutrina? Nos cultos que tu está lá na igreja, que o pastor prega, porque será que o pastor está pregando tudo certo ali? Não tem ninguém para questionar? Será que ele não está pregando heresia? Será que tu tem coragem de questionar teu pastor? Olha o que o pastor... Eliseu Rodrigues, né? Acho que é Eliseu Rodrigues. Olha o que ele disse. Aqueles que estão fora da igreja, que são os desigrejados, estão desviados de Deus. Estão sem comunhão com Deus e sem comunhão com a igreja. Porque só pode ter comunhão com Deus, só pode ser ligado a Deus se estiver na igreja. Eu pergunto, ele pregou isso, tinha mais de 1000 pessoas. Todo mundo deu glória. Cadê os profetas de Deus para questionar e reprovar essa mentira, que faz o povo se perder de Cristo? Porque o meio de ligação com Deus, para você estar na igreja inserido e ter comunhão com a igreja, é em Cristo, não é em igreja. E a igreja que você vai ter comunhão não é a igreja dele, instituição dele, dentro da formalidade que todos vivem escravizados, subjugados da igreja dele. A igreja que nós vamos ter comunhão é a igreja que nós somos membro, que é a de Deus, que é o corpo de Cristo. Não é a igreja, ministério, denominação de nenhum líder religioso. Mas eu pergunto, irmãos, entenda o que eu estou aqui ministrando, entenda qual é o objetivo da minha ministração, é levar você a despertar da mentira e olhar para a verdade. Eu pergunto, quem é o profeta de Deus que vai questionar os pastores presidentes dos ministérios, que eles estão lá tendo oportunidade, estão lá recebendo agenda, estão lá recebendo dinheiro, estão lá sendo adorado e exaltado pelo povo. Eles querem púlpito, eles querem cadeiras, eles querem posição, eles querem consagração. E para eles alcançar isso, tem que ser conveniente com os seus pastores presidentes. Eles nunca vão questionar e nem reprovar o que eles estão pregando, um bocado de heresia, desviando o povo de Cristo, fazendo o povo negar a Jesus. É doutrina de demônio, é um evangelho anátema, é eventos de doutrina que são criados dentro dessas igrejas para escravizar você, para colocar você dentro de atividade, dentro de compromisso, para manter o funcionamento como se fosse para Deus. Cadê, irmãos, os profetas que dizem que são de Deus para condenar e reprovar esses heréticos que estão dentro dos ministérios da igreja? Cadê, irmãos? Eu não vou dar mais atenção aqui a comentários de religioso, não, que tem a mente pervertida usando a palavra, não. Eu vou continuar na atenção que eu tenho aqui, o compromisso de pregar a palavra. Pode colocar comentário aí, só vou levar atenção. A minha atenção agora é só para quem realmente está querendo conhecer a verdade, não é para quem está na mentira desfazendo da verdade. Vocês estão entendendo, irmão? Então, Deus, ele não manda ninguém estar com a sua vida escravizada dentro de nenhuma igreja, sistema religioso. Deus, ele não nos leva a estar subjugado à autoridade de nenhum líder religioso. A autoridade espiritual para a nossa vida é Cristo, não é nenhum pastor presidente de igreja, não é nenhum líder religioso de igreja. Cristo, ele não deixou nenhum líder para a sua igreja, porque quem é o único líder e cabeça da igreja de Cristo é ele mesmo. Jesus não deixou Paulo, Pedro e João como nenhum líder, como nenhuma autoridade espiritual para a igreja. O que Jesus deixou foi a palavra dele para ser pregada por esses homens que receberam vocação para pregar a palavra. Eles não estão sobre o povo. Eles estão entre o povo com a vocação. Os líderes das igrejas, eles se colocam sobre o povo. Eles se colocam como autoridade de Deus para o povo. Isso não é princípio do evangelho. Isso é princípio anátema, que esses homens pregam na mentira do diabo para escravizar o povo, subjugado à autoridade de um homem que diz que é a autoridade de Deus. E essa igreja fica tudo presa, escravizada na autoridade, na direção desse homem. E perdido da palavra de Deus, negam a palavra, estão no entendimento fora da palavra,
com essa vida subjugada dentro de igreja que estão vivendo. Essa é a verdade, meu amigo. Essa é a verdade. Então aqui é a palavra. Eu não posso me deter, eu não posso dar atenção a quem não dá valor à palavra. Eu tenho que continuar pregando a palavra, e é isso que eu faço da minha casa. É aqui, ó, da minha casa, estou no meu quarto, mas a palavra está indo para milhares, centenas de pessoas. Ah, porque você só tem 5 pessoas que curtem, só tem 5 pessoas assistindo, essa live sua agora só tem 2 pessoas, mas eu não estou aqui preocupado em multidão aqui para me ver. Eu estou preocupado em deixar a palavra pronta, preparada para levar a oportunidade para pessoas que vão assistir e ouvir hoje, amanhã ou depois. Eu não quero aqui abrir igreja, eu não quero discípulo, eu não quero estar em ministério em posição, eu não tenho vaidade de estar me apresentando em púlpito de igreja para ter saudação. A minha oportunidade, Cristo já me deu, é pregar o evangelho em casa, na rua, no trabalho. Aonde eu estou, sou um mensageiro do evangelho. Eu não estou restrito a um ambiente subjugado à autoridade de um sistema do homem para viver uma vida como se fosse para Deus, como se fosse, que não é a vida para Deus. Eu sou carta viva de Cristo, irmão. Onde eu estiver, eu prego o evangelho. O evangelho não está restrito a 4 linhas de denominação religiosa. O evangelho está na minha vida amplamente para eu levá-la onde eu estiver. Amém? Então vem cá comigo, vem. Ei, você, vem cá. Abra aí a tua Bíblia na carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, capítulo 4. Vamos ler o que está escrito no versículo 1 ao versículo 5. Convidando vocês agora, daqui da minha casa, veja que coisa maravilhosa é a internet. Você está aí na Bahia, você está aí em São Paulo, Rio de Janeiro, na Europa, no qualquer lugar do mundo, mas você está recebendo a palavra. Você está sendo evangelizado, sendo levado o conhecimento para você. Olha que coisa maravilhosa. Eu aqui da minha casa trabalhando para o reino de Deus, levando o ensino, o esclarecimento e a informação da verdade que liberta. Glória a Deus pela internet, amém, gente? Vamos lá. Vamos agora aqui para a palavra, porque nada disso, se não tiver a palavra, não tem valor. É a palavra, é a palavra que precisamos levar. Vamos lá. Segunda carta do apóstolo Paulo. Deixa eu coisar aqui que o ventilador está com vento forte aqui. Deixa eu desligar para levar para você. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo. No capítulo 4, versículo 1 ao 5. Vamos ver o que Paulo está aqui advertindo a Timóteo e vamos aprender com a palavra aquilo que tem que ser aplicado para a nossa vida também. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 5. Ligação de 0819. Vamos lá, deixa eu tirar aqui, porque veio uma ligação. Deixa eu botar aqui, não perturbe. Isso, para não vir mais a ligação. Vamos lá, gente. Capítulo 4 da segunda carta de Paulo a Timóteo, versículo 1 ao 5. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Que pregues a palavra, insista a tempo e fora de tempo. Redargues, repreenda, exorte com toda a longanimidade e doutrina. Você tem que fazer tudo isso pela doutrina, tá bom? Olha o que Paulo vai dizer no versículo 3. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Não vão ouvir, não vão receber a sã doutrina. Essa sã doutrina é a de Cristo, tá? Paulo vai dizer, não vão receber a sã doutrina, mas vão ter comichão nos ouvidos, vão amontoar para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Agora preste atenção, versículo 4. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Quantos já está desviado da verdade? Pode estar dentro de onde tiver, estão desviados da verdade, porque estão ouvindo fábulas. Agora o versículo 5, Paulo vai dizer, mas tu ser sóbrio em tudo. O que é ser sóbrio? É não se embriagar com essas coisas, é estar com entendimento na palavra, sobriedade no lado espiritual. Tá certo? E ele vai dizer, tu ser sóbrio,
sofre as aflições e faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Sofrer as aflições é isso, as perseguições do religioso, a dificuldade por levar a palavra, o rejeito das pessoas que não te aceitam, não te consideram, se voltam contra ti por causa da palavra. Paulo vai dizer, suporta isso, sofre isso. Tu tem que cumprir o teu ministério, é isso que eu busco fazer. Cumprir o meu ministério, que foi me dado a vocação para fazer isso que eu estou fazendo aqui. Pregar o evangelho, ministrar a palavra, levar a verdade e condenar a mentira do diabo, venha de onde vier. Mas vamos aqui continuar agora, recebendo aqui o que Paulo vai dizer a Timóteo. Vamos lá. Vamos aqui fazer uma aplicação texto por texto, versículo por versículo. Paulo vai dizer assim, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Paulo está dizendo, olha, Timóteo, eu te rogo, eu suplico a você, eu peço a você, que não deixe de pregar a palavra. Faça isso com a sua vida diante de Deus, olhando para viver aprovado, servindo a Deus, cumprindo aquilo que Ele mandou, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Faça isso, Timóteo, porque Ele há de julgar os vivos e os mortos, quando Ele vier no seu reino. A importância de se pregar o Evangelho é para divertir as pessoas do juízo de Deus. Não tem outra finalidade. O Evangelho não é pregado para mandar ninguém buscar bênção, vitória dentro da igreja. O Evangelho não é pregado para ninguém buscar as suas satisfações religiosas. O Evangelho não é pregado para ninguém estar vivendo uma vida bonitinha, formal, dentro de um ambiente religioso nas suas sociais. O Evangelho não é pregado para ninguém viver uma vida robotizada, escravizado, achando que é o melhor do que os outros, porque tem um padrão de vida religiosa que o outro não está vivendo. O Evangelho não é pregado para isso. O Evangelho é uma informação que tem que ser levada ao povo, para levar o povo ao conhecimento do juízo de Deus que há de vir, para que o povo seja livre desse juízo. É isso que Paulo está dizendo a Timóteo. Timóteo, prega a palavra, Timóteo. Não importa o tempo, não importa a hora, mas tendo a oportunidade, pregue, a tempo e fora de tempo, porque diante do Senhor Jesus, porque Ele vem para julgar, o juízo dele há de vir. Prega o Evangelho, enquanto você puder pregar. Por que eu prego o Evangelho? Porque eu quero ver almas sendo salvas. E só pode ser salva pelo conhecimento do Evangelho. É por isso que eu tenho que pregar o Evangelho. Eu não vivo vida formal religiosa, de trabalho religioso, para dizer, hoje eu cumpri o trabalho da igreja, eu estou no trabalho da igreja, eu fui para a campanha, eu fui para o pacto, eu fui para o voto, eu tive saudação, eu tive oportunidade, eu sou um presbítero, eu sou um diácono dentro da igreja, para viver restrito no ambiente, escravizado na bolha denominacional. Jesus não chamou ninguém para isso não, meu amigo. Pregar o Evangelho é você comunicar aquilo que Deus mostra em Cristo para a humanidade, aqueles que estão perto de você, aonde você estiver. O povo hoje está achando que a vida com Deus tem que ser vivida dentro dessa bolha denominacional, onde o povo está preso. Tudo agora é restrito nesse ambiente. Tudo agora é pelo domínio e autoridade dos homens desse ambiente. Não! Você tem que ser carta viva de Deus aonde você estiver. Você tem que cumprir o chamado de Deus na tua vida, se é que tu tem vocação, se é que tu recebeu o talento para ministrar, se é que tu tem a tua vida dedicada ao Evangelho, para pregar ele. Não é a tua vida dedicada a buscar oportunidade de igreja, na política, onde tu estiver, não. Tu tem que ter tua vida voltada, dedicada, não é misturada com política, religião, é com o Evangelho, só com o Evangelho, só com o Evangelho, só com o Evangelho. Tua vida tem que estar dedicada a Deus pela a missão de pregar a mensagem do Evangelho. Uma hora está na política, uma hora está na religião, uma hora quer oportunidade ali, aqui, acolá. Tu está perdido, tu não sabe o que tu quer da vida, porque até agora tu está numa vida rodando sem direção. Tu precisa conhecer a verdade. Paulo vai dizer, Timóteo, pregue a palavra a tempo e fora de tempo, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há. Olha a importância, que há de julgar os vivos e os mortos. Isso fala do juízo futuro. O juízo há de vir, irmão. Você está pensando que vai ser livre do juízo porque hoje você está vivendo uma vida formal no ministério religioso? Você está pensando que já está salvo, que já é de Deus, porque tua vida hoje está subjugada a um sistema pelo homem? Tu está tão perdido quanto qualquer outro ainda, que ainda não conheceu a verdade.
Olha o que Paulo vai dizer. Vamos lá, a gente está trabalhando o texto da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao 5. Isso é pregar a palavra, é a exposição da palavra. Agora, olha o que Paulo vai dizer no versículo 2. Timóteo, pregue a palavra, insista, a tempo e fora de tempo. Redargue-os, repreenda, exorte, com toda a longanimidade. Paulo está dizendo, Timóteo, tenta convencer, corrige, instrui as pessoas com paciência, porque as pessoas não vão aceitar. Você tem que ter paciência. Paulo vai dizer, tenha paciência, Timóteo, porque as pessoas não vão aceitar. Faça isso pregando com a doutrina, levando a doutrina. É isso que Paulo vai dizer, porque muitos não vão aceitar. Por que não vão aceitar? Olha o que Paulo vai dizer no versículo 3. Porque virá tempo em que não vão aceitar a sã doutrina, mas vão ter comichão nos ouvidos e vão amontoar para si doutores conforme a sua própria concupiscência. O que é que Paulo está dizendo aqui agora? Timóteo, te mantém na palavra. Se estabelece firme no compromisso da palavra. Não te deixa levar não, porque muitos não vão ouvir a palavra, mas tu não dê ouvido a isso não. Se preocupa com isso não. Não se detém neles não. Deixa aqueles que estão com o ouvido preso sem dar ouvido à palavra. Deixa eles colocar o comentário de igreja. Deixa eles viver a igreja dele. Deixa ele buscar a satisfação dele. Tu não pode se deter nisso não. Continua pregando a palavra, Timóteo. Porque muitos vão ter comichão no ouvido, não vão aceitar, vai incomodar. É o que está acontecendo agora aqui nesse vídeo. Tem uns incomodados aqui, porque não aceitam a palavra. E Paulo vai dizer, Timóteo, eles estão procurando ouvir aquilo que agrada a eles. Eles levantam os seus doutores. Eles criam as suas formas de viver para Deus. Porque eles querem satisfação, a concupiscência da carne. É isso que eles querem. Pregações que seja conivente, satisfatória para eles. Eles querem estar no ambiente. Eles querem ouvir ministrações que seja conveniente, satisfatória. Que traga para eles uma palavra de autoestima para satisfazer e massagear o ego deles. É isso que eles querem, Timóteo. Eles não estão aí nem aí para a palavra. É isso que que Paulo está dizendo a Timóteo. No versículo 3. Agora veja o que Paulo vai dizer a Timóteo. No versículo 4. Desviarão. Agora aqui, meu amado, deixa eu dizer uma coisa para vocês que estão assistindo aí. Aqui vocês têm que ter muita atenção aqui, ó. Porque isso aqui está acontecendo na vida de muita gente que não está percebendo. Está embriagado com esse sistema religioso. A mente dele está cauterizada na mentira de igreja, onde ele defende, onde ele bota para trabalhar em defesa. Não é da palavra que ele está ouvindo, é em defesa do que ele acha que é certo dentro do ministério e igreja dele. Olha o que Paulo vai dizer a Timóteo aqui. Vê só. Versículo 4. Desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Irmãos, o que tem de gente desviado da verdade de Deus, que mostra ao homem o que o homem precisa para a vida com Deus, estão voltados a fábulas, às fantasias que vivem dentro do sistema, aos movimentos de poder, de libertação, de operação de Deus dentro do sistema. Estão voltados às revelações, às palavras que Deus está dizendo, decretando, é assim, é assado, Deus está usando profeta, Deus está usando fulano, ciclano. Os ouvidos deles não estão dispostos a ouvir a verdade. Eles querem ouvir seus profetas, seus pregadores, aqueles que pregam aquilo que eles querem ouvir, aquilo que é satisfatório para eles. Estão com os ouvidos desviados da verdade. A verdade não entra no ouvido dele. Ele não aceita, ele resiste. Os religiosos foram os piores que tiveram no tempo de Jesus. Os que fizeram oposição a Jesus, os que resistiram a Jesus, são aqueles que vivem no sistema religioso, porque a vida cristã não é vivida dentro de sistema religioso. O cristão, discípulo de Cristo, ele não vive a vida dele consagrada a uma religião cristã. Ele não vive dentro de um padrão de vida religiosa. O cristão em Cristo, ele vive a vida dele na palavra de Cristo. Em Cristo, não é por meio de ambiente, de regras, de normas, de vida consagrada
retrograda, centralizada em regras e normas do ambiente religioso, vivendo o formalismo religioso. O cristão em Cristo, ele vive com a vida dele prudente, alicerçada na palavra de Cristo, que é a rocha onde a vida dele está com Deus. É ou não é, irmãos? Eu respeito comentários aqui que está saindo, eu respeito a opinião de quem não concorda, mas você, o importante é você que está ouvindo, você que tem a mente aberta e vai buscar analisar. O que eu estou falando aqui é fato, é realidade, não é conversa fiada. O que eu falo é notório, é o que a gente vê aí vivido nesse mundo, dentro desse sistema religioso. Você pode observar, irmãos, o mundo está aprisionado dentro do sistema religioso. É a igreja evangélica, é a igreja católica, é a igreja de Mormon, é a igreja espírita, é candomblé, é testemunho de Jeová, é adventista, é a congregação cristã do Brasil, Deus é amor. Meus irmãos, o povo acha que são de Deus. Estão com a sua vida segura, se gloriando de que são de Deus por meio desses ambientes religiosos. E com tudo isso, o povo vive dividido dentro de maldição, achando que estão em Deus. A vida com Deus não é por nenhum desses ambientes. A vida com Deus é pelo conhecimento da verdade para libertar. Você precisa de paz na tua alma. Agora, Paulo vai dizer a Timóteo, vamos lá. Vamos se deter aqui na palavra, tá, irmão? É a palavra, é a palavra. Eu sou um transmissor da palavra, eu trabalho para ministrar a palavra. Eu não estou aqui, eu não falo uma hora de política, uma hora eu estou defendendo religião. Meu trabalho é só em defesa do evangelho. Você vê meu perfil aqui. Evangelho e acabou. Não estou aqui em defesa de religião, nem de líder religioso, nem de política, nem de líder político, nem de partido político. Tá entendendo? Eu não estou atrás de oportunidade dentro de igreja para mostrar meus vídeos aqui no Face, dentro de igreja, em culto de igreja. Isso para mim não vale de nada, rapaz. Eu estou aqui preocupado em ser aprovado por Deus, vivendo a minha vida pessoal no meu interior, aprovado por Deus. É isso que eu estou buscando. É isso que eu me preocupo. É estar com o meu interior puro, limpo, verdadeiramente, guiado na luz de Deus, que é a palavra. Estou preocupado em mostrar vídeo aqui dentro de igreja, não, irmão. E quando eu mostro, não é para mostrar que eu estou no ministério, é para mostrar onde eu estou levando a palavra. Será que o pastor Ailton, dentro dessa pregação que eu prego, do Ministério Assembleia de Deus aqui de Pernambuco, será que ele me convidaria para ministrar a verdade do evangelho lá na igreja dele? Será que Edir Macedo me convidaria para pregar o evangelho na igreja dele? Cheio de feitiçaria, cheio de obras malditas ali, o povo praticando misticismo. Será que Sila Malafaia me convidava para pregar na igreja dele? Para condenar a mentira que ele prega do dízimo e muitas outras mentiras, escravizando o povo num sacrifício financeiro? Será que o pastor Augusto Nicodemos me convidava para pregar na igreja dele? Para condenar essa mentira da predestinação incondicional fatalista? Essa doutrina de demônio calvinista? Será que esses pastores desses ministérios me convidavam para pregar nas igrejas deles? Sabe por que eu não estou lá nessas igrejas? Porque eu não vou me submeter a eles. A mentira do diabo pregada por eles. Eu não vou colocar a minha vida escravizada, subjugada dentro de um padrão de igreja. O padrão da minha vida onde estou subjugado e devoto é o padrão de Cristo. É o evangelho. Não é padrão de igreja. A minha vida está subjugada a Cristo. Não é a nenhum ministério, nenhuma líder de igreja. Agora veja o que Paulo vai dizer a Timóteo. Dentro do contexto aqui que a gente está expondo e aplicando. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 5. Paulo vai dizer assim, Timóteo, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Vamos lá. Paulo vai dizer, Timóteo, seja sóbrio em tudo. O que é que Paulo está dizendo a Timóteo? Ser sóbrio em quê? Paulo não está falando em relação da sobriedade de bebida, não. Paulo não está falando de se embriagar em bebida, não. Paulo está falando, seja sóbrio. Não se embriague com esses movimentos, com essas doutrinas, com essas coisas que o povo está buscando em nome de Deus. Não se embriague com isso. Muitos estão embriagados nisso. Seja sóbrio. Se mantenha firme e consciente naquilo que o evangelho mostra. Paulo está falando isso a Timóteo. Agora veja o que Paulo vai dizer a Timóteo ainda. Seja sóbrio em tudo, sofre as aflições. Que aflições é essa? Que Paulo está dizendo a Timóteo, sofre as aflições. É a perseguição, é a rejeição, é a calúnia, é a desonra, é a defamação que os filhos das trevas vão fazer contra nós, que estamos pregando a verdade. A aflição por pregar o evangelho. Não é a aflição por estar vivendo uma vida maldita, não.
sofre as aflições, porque tu está pregando o evangelho. E tu pregando o evangelho, tu não vai ganhar aplauso de pastor, de papo, de padre. Tu pregando o evangelho, tu não vai ter multidão dentro de plateia de igreja para dizer glória a Deus e aleluia. Tu pregando o evangelho, tu vai ser rejeitado, questionado, combatido, perseguido. Mas Paulo está dizendo, sofre as aflições. Reprova o que esse povo está vivendo, que esse povo entende que não está dentro do evangelho. Pode reprovar, não se embregue com eles não se envolva nisso não. Não apoie, nem que seja conivente com isso não. Condena, reprova e prega o evangelho. Mesmo que tu sofra perseguição. Aí Paulo vai dizer, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Veja o que Paulo agora está dizendo a Timóteo. O que é fazer a obra de um evangelista? Fazer a obra de um evangelista é evangelizar. Evangelizar é levar a verdade que Cristo nos revelou para o homem chegar a Deus, diante da mentira que é pregada aí para o povo, que faz o povo pensar que vai a Deus, dentro dessa mentira que estão vivendo pelo sistema. Pregar o evangelho é mostrar aquilo que o evangelho revela. Não é pregar doutrina de igreja A, de igreja B, não é pregar filosofia de homem, é pregar o evangelho. Paulo vai dizer, cumpre o teu ministério, faz a obra de um evangelista. O que é um evangelista? Quem prega o evangelho. Quem foi vocacionado para o ministério da palavra. O ministério que Deus me deu não é abrir igreja, não é estar dentro de igreja, não é ser dirigente de igreja, não é ser presbítero, não é ser missionário de igreja. O ministério que Deus me deu é o ministério da palavra. É levar a palavra, é instruir, é condenar, é reprovar, é levar a luz aonde as trevas estão reinando. Esse é o ministério que Deus dá àqueles que têm a vocação para pregar a palavra. Porque a palavra de Deus, todo mundo está pregando. Agora como? Totalmente hereticamente, distorcidamente, adulteradamente. Só quem prega a palavra dentro da palavra, guiado pelo Espírito Santo, é quem está nesse Espírito, é quem está guiado pelo Espírito Santo, é quem está subjugado ao senhorio de Cristo. Porque quem está subjugado ao senhorio dos homens de igreja, não vai pregar o evangelho puro, verdadeiro, compromissado com ele. Vai pregar um evangelho adulterado, misturado. É isso que está acontecendo dentro do sistema. Muitos desviados da verdade, perdidos de Deus, porque não estão recebendo o evangelho de Cristo genuíno, puro e verdadeiro, para poder chegarem a Deus e ter a aprovação de Deus. Estão vivendo dentro de mistura, uma fé adulterada, aonde os homens estão pregando um Deus, uma vida com Deus, maldita, anátema, pelo sistema religioso. Que Deus levante muitos homens compromissados com o seu reino para pregar o evangelho. Foi o que Jesus disse. Grande é a seara, poucos são os ceifeiros. Orai ao Pai para mandar obreiros para a seara. Porque muitos são os que estão dentro do sistema religioso. Poucos são os que estão no reino de Deus pregando o evangelho da salvação, a verdade que liberta. Porque pregador do sistema está assim, ó. Todo mundo atrás de oportunidade. Tem gente abrindo sua igreja. Tem gente se conveniando à igreja. Tem gente, os pregadores de igreja estão assim, atrás de púlpito para pregar. Atrás de vida formal de igreja. Agora, o pregador do evangelho é poucos. Vamos orar a Deus, irmãos, para que Deus envie homens compromissados com o evangelho, que não se corrompam, que não viva a conveniência, que não seja conveniente com a mentira que o sistema viva, que não se escravize dentro do sistema, homens que estejam livres, compromissados com Cristo, para pregar o evangelho dele, como Paulo pregou, que se desligou do sistema religioso, que não viveu mais os valores do sistema, que começou a pregar uma mensagem, que passou a condenar o sistema que ele vivia. Paulo, ele era um grande religioso, praticante de religião e igreja, da religião farisaica do tempo dos judeus, a principal religião judaica. Paulo era um praticante, um pregador, um dissimulador dessa religião. Quando Paulo tem o conhecimento de Cristo, ele agora renuncia a tudo como esterco, tem como perda e passa agora a pregar a Cristo. É o que Paulo diz: eu prego Cristo crucificado, eu prego o evangelho, porque o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê é o evangelho, não é a vida de igreja nenhuma. Não é valores e princípios de igreja. É o evangelho que tem que ser pregado, trabalhado, formado nas pessoas, para que as pessoas tornem-se discípulos de Cristo. Porque discípulo da igreja A
discípulo da igreja B, discípulo da igreja C, tem muitos aí, ó. Aqui também, ó, no comentário, tem muitos discípulos de igreja. Agora, discípulo de Cristo é só quem tem o conhecimento do Evangelho e vive com a sua vida exclusiva pelo Evangelho. Amém, meus amados irmãos? Que Deus abençoe. Muito obrigado pela atenção de todos. O irmão Wellington Ramos, sempre aqui ministrando a palavra que liberta, trabalhando aqui nesse meio de comunicação para vocês, aonde quer que vocês estejam. Quero mandar um abraço especial para o meu irmão Edinaldo Nogueira, lá de Sergipe, o meu irmão Bruno Schelf, lá de Santa Catarina, Barra Velha, o meu irmão Jaime Oliveira, lá de São Paulo, cidade de Praia Grande, mandando a paz do Senhor para os irmãos em Cristo que estamos na fé, dentro de uma comunhão, aguardando o dia da promessa, em todos os lugares que estamos neste mundo. Há um membro do corpo de Cristo aguardando a promessa, em qualquer lugar desta terra. Então, para todos os membros do corpo de Cristo, nós que formamos a Igreja de Deus, estejamos firmes, constantes e abundantes, sempre perseverando na obra do Senhor, vigiando para não ser levado pelos ventos de doutrina, pelos enganos dos homens que fazem do povo negócio, mas que estejamos firmes e perseveremos até o fim, como disse Jesus, fazendo o bom combate da fé, até acabar a carreira, para alcançar a promessa da vida eterna em Cristo, por Cristo. Amém, meus irmãos? Fiquem na paz. Tenham paz. Tenham paz. Essa paz que Jesus nos dá na nossa alma. Não busque paz, não busque Deus, não busque presença de Deus em nenhum lugar, não. É em Cristo. E nós, estando em Cristo, já temos tudo isso. Não precisamos nada disso que os religiosos vivem buscando.